para vocês que estão acompanhando, tanto pelo YouTube quanto pelo Voz Batista, provavelmente mais amplo pelo YouTube, você está aqui, eu estou aqui, na verdade, com o pastor Jades, pastor da Igreja Batista Imperial, e que vai estar falando um pouco sobre essa temática que todo mês de setembro a gente fala. Provavelmente, tirando um pouco mais daquela palavra muito sóbria que a gente sempre fala do Setembro Amarelo, fala um pouco da história e tudo mais. Mas eu estava antes aqui, uma conversa prévia com o pastor Jades, né, falando sobre algumas questões que muitas vezes é construído, ou mito, ou coisa parecida assim, né, que a gente tem na caminhada, né, pastor? Mas eu vou deixar você mais se apresentar e falar sobre essas questões. Então, é um privilégio voltar aqui, né, estar com vocês mais uma vez aqui nesse programa, ainda mais nesse assunto muito relevante. Que bom que as igrejas têm despertado que a dimensão do cuidado passa pela prevenção do suicídio, né? E num país como o nosso, que figura aí numa posição importante, infelizmente, de suicídios, a gente precisa realmente conversar sobre esse assunto. Pastor, então assim, vou meio que descer um pouco o nível, me desculpe para quem estiver escutando e para quem estiver vendo, mas suicídio, frescura? Pois é, existem algumas narrativas que nós construímos, né, sobre isso, né? Quem quer suicidar, se suicida. Quem quer se matar, se mata. Não fica anunciando, né? Esse é um mito, na verdade. Na verdade, a construção, né, a estatística mostra que pessoas que cometeram suicídio deram sinais antes de cometer o suicídio, né? Usaram um texto assim, quando eu não estiver mais aqui, coisas, expressões do tipo, sabe? Um dia vocês não me verão mais, e isso fica com uma ênfase, com um ciclo muito curto na narrativa. Então as pessoas, de certa maneira, estão avisando, né? Já estive pregando em acampamento, inclusive, de juventude, em que toquei nesse assunto, e que pessoas que tinham um roteiro de suicídio vieram me revelar após a palestra. Nós oramos juntos e fizemos os encaminhamentos, mas a pessoa de fato mostrou que tinha um roteiro pronto. Porque, na verdade, a pessoa comete o suicídio não é porque ela quer se matar. A pessoa comete suicídio porque quer acabar com a dor. Há uma dor que a pessoa amanhece com ela, há um pensamento persistente que insiste em ocupar a mente da pessoa. Então, a pessoa não quer mais viver com aquele pensamento, quer acabar com aquela dor. Então, é por isso que a pessoa avisa. E, às vezes, a pessoa, graças a Deus, a pessoa não consegue concretizar aquilo, não é porque lhe falta força, nem nada, não. É porque realmente há uma série de fatores que influenciam nesse processo, né? Às vezes é uma doença, é uma depressão crônica, é uma situação pontual em que a pessoa não vê saída. Então, falar sobre esse assunto é muito necessário e desfazer, né, desconstruir essa ideia de que é frescura, né, como foi dito aqui. Pastor, e assim, a gente sabe que existem muitos mitos aí que são construídos, não é? Que, por exemplo, como foi falado, não é uma frescura, é algo que pode ser, não é, me corrija se eu estiver errado, pode existir também questões metabólicas aí no momento, no próprio corpo, fisiológicas e tal. E, então, pastor, existem mitos que a igreja precisa corrigir e que precisa estar mais informada sobre isso. Então, como é que a gente pode começar na nossa igreja corrigindo algumas coisas e acrescentando também? Principalmente agora, nesse Setembro Amarelo. Sim. Então, o fato da gente estar falando sobre isso aqui hoje é muito importante, né? Porque já desfaz outro mito. Qual é o outro mito? É de que quanto mais se fala de suicídio, mais algumas pessoas vão querer suicidar. Na verdade, é o contrário. Quanto mais a gente fala de suicídio e mais esclarecidas as pessoas são de alternativas ao suicídio, ou seja, de que elas não precisam cometer suicídio para acabar com aquela dor, mais a gente tem pessoas entrando ou encontrando uma saída criativa para esse tipo de dor, né? Então, quando a igreja fala sobre isso, ela está dizendo assim, existe uma alternativa. E às vezes os crentes usam uma frase que eu penso que, na verdade, eles querem ajudar, dizendo assim, busque mais a Deus, Deus pode ajudar.
Mas às vezes a frase que é empregada é: quem tem Deus não tem depressão. Não tem depressão. Quem está bem com Deus não tem depressão. Que é um outro mito. Porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê grandes homens pedindo para morrer, né? A gente vê Davi ali na caverna fugindo de Saul e ele pede para morrer, né? A gente vê Moisés dizendo a Deus: Senhor, se o Senhor quer que eu fique tomando conta desse povo, então é melhor o Senhor me matar, né? A gente vê o próprio Jonas fazendo isso. O Elias, que em vez de subir ao monte como Deus tinha ordenado, fica dentro da caverna e está num processo depressivo, né? A própria história de Jó também, não é, pastor? É a história de Jó, né? Que a gente encontra assim, de intenso sofrimento, porque Jó perdeu tudo. Isso. Então, às vezes, a mente não consegue elaborar aquilo. E a igreja fala sobre isso. Ela traz um auxílio para essa elaboração mental. A pessoa encontrar outras saídas criativas. Claro, com o recurso da Bíblia, com o acompanhamento da igreja. Essas coisas aproximam a mente da pessoa a uma outra saída. Mas, como você mesmo disse, às vezes tem uma questão que é fisiológica, tem uma questão que é mais crônica, às vezes precisa de uma medicação, de uma intervenção psiquiátrica. Porque uma pessoa que amanhece já triste, constantemente e por muito tempo, se tornou uma questão crônica. Então, às vezes precisa de uma medicação para funcionar, ajudar a pessoa a sair dessa condição, para poder, no tratamento psicoterapêutico, com o apoio da igreja, sair disso. Porque, às vezes, eu vejo que algumas pessoas têm medo do tipo, eu vou ficar dependente do remédio. Né? Existe essa questão também, que muitas vezes precisa quebrar essa definição que muitas vezes tem na cabeça. Existe. Inclusive, assim, o bom psiquiatra, o bom profissional que vai acompanhar nesse processo todo, tanto o psicólogo quanto o psiquiatra, o nutricionista, que entra agora também como uma equipe multiprofissional, ele vai fazer o desmame do remédio. Então, a ideia não é... Às vezes a gente tem isso na nossa cultura, que é: vai no médico quando tem urgência, depois começa a melhorar, não vai mais. Então, não avalia novamente o quadro, não verifica se precisa mexer na medicação. E num andamento de tratamento correto, a pessoa volta ao psiquiatra mais de uma vez para ver as reações do remédio. Se aquele remédio, a pessoa se deu com aquele remédio, se ele está fazendo bom, se está fazendo bem, se está tendo muito efeito colateral. Se está tendo, o próprio psiquiatra vai mudar esse remédio. Então, o que é recomendado é: não se automedique, sabe? E procure um psiquiatra que vá auxiliar nesse processo aí da pessoa se sentir melhor, enquanto vai fazendo outros tipos de acompanhamento. E aí a medicação vai sendo reduzida, vai sendo feito o desmame, já a pessoa está sem medicação, dormindo, fazendo suas atividades laborais diárias sem maior dificuldade. Então isso inclui a igreja entender que a igreja tem o seu papel, sim, de comunidade terapêutica, digamos assim. Sim. Né? E entender que existe até um determinado limite que dá para se trabalhar. E, claro, um pastor, um líder, ele tem um papel preponderante nisso também, de poder encaminhar. Isso. Esse papel da igreja de estender a mão e constantemente ir na direção da pessoa é muito importante. Porque a pessoa que entra num quadro depressivo, ela começa a se sentir mal com tudo na vida. É como se ela tivesse um óculos e a lente desse óculos fosse escura. Então ela está usando um óculos escuro, tudo que ela vai enxergar é escuro. A depressão é assim. A pessoa começa a ver a lente através de um óculos que torna a vida negativa. Aliás, que ele enxerga a vida negativa. Então, quando uma pessoa da igreja vai atrás e liga: meu irmão, estamos orando por você, meu irmão, conte conosco, tenta fazer uma visita, às vezes tenta tirar a pessoa do ambiente para um outro ambiente geográfico, quando isso é possível. E isso ajuda muito nesse processo. Que legal, pastor. Então, você aí que tiver passando por algum processo, pastor, existe, claro, tem a igreja, mas uma pessoa que esteja passando por isso, que você que está acompanhando ou pelo YouTube ou pelo programa aqui do Voz Batista de Pernambuco, tiver com esse problema, não conseguir, sei lá, ter contato com o pastor, com a igreja, ou alguém que possa estar dando um suporte acerca disso, por qual via pode entrar em contato? Encontrar ajuda, né? Encontrar ajuda. Então, as igrejas, algumas igrejas que elas têm núcleo de atendimento psicoterapêutico, né? Então, há psicólogos que atendem algumas igrejas
Daqui, Olha aí, legal. inclusive igrejas batistas aqui em Recife. As pessoas atendem no processo de voluntariado. Então a pessoa vai lá, se candidata a uma vaga e começa a ser atendida por esses profissionais. Eles atendem nas igrejas da região metropolitana. Pode entrar em contato de repente aqui na convenção. Sim, A gente faz os encaminhamentos da pessoa que estiver precisando e a pessoa começa a ser atendida sistematicamente por um profissional de saúde mental. São duas coisas diferentes, é preciso diferenciar. Legal dizer né? isso. Não misturar as duas coisas. Né? O aconselheiro pastoral ele é bíblico, ele tem o seu lugar, que é importantíssimo nesse processo, porque a pessoa que está em depressão entra a ideia de Deus. Se eu estou assim, se Deus existe, por que eu estou assim? É a questão de Jó, que você colocou muito. Se Deus existe, se Deus está atuando, por que ele permitiu que eu passasse por essa situação tão difícil? Então, essa é a função do conselheiro pastoral. Ele está nesse lugar de atuar. E o psicólogo, né? O psicólogo, o psiquiatra, mas o psicólogo também, que tem uma função diferente da do pastor, também tem psicólogos e psicólogas atendendo na igreja. Então, há uma rede de apoio disponível para, de repente, algum ouvinte que está precisando de uma ajuda nessa direção aí, a gente pode fazer um encaminhamento. Legal, pastor. Então é entender que existe uma rede, né? Não é só um ponto em si. Então existem várias estruturas que podem estar dando suporte para essa pessoa que esteja passando por toda essa dor, né? Que muitas vezes não sabemos explicar e, claro, em Deus a gente se encontra reforço, palavra da parte dele para nós, mas também existem outras redes aí que podem reforçar, né, você sair dessa daí. Isso não quer dizer que vai ser uma cura, né, pastor, digamos assim? Sim. Porque a ideia é que a pessoa vá saindo da etapa que está. Sim. Então, a cura hoje, inclusive em saúde, a gente diz que a cura não é só ausência de doença. A cura tem a ver com o bem-estar. A pessoa vai encontrando um bem-estar em meio àquela situação de dor. Em degraus... Apesar de, né? Isso. Em degraus e fases que vão ajudando a pessoa, digamos, a sair dessa visão que é muito negativa da vida, do futuro e de outras possibilidades. Ok, legal. Pastor, considerações finais? Então, incentivar as igrejas que falem sobre esse assunto, que tratem isso tanto no ponto de vista do culto, ofereçam ajuda no ponto de vista de culto, às vezes num momento de aviso, né? Façam uma menção desse mês. Trabalhe nos grupos e nas casas da EBD também. Se tiver um material, puder entregar, imprimir, entregar na porta da igreja para as pessoas que estão chegando. Isso é sinal de cuidado, né? Inclusive, é um sinal de cuidado de Deus. Então, às vezes, você vai ter alguém que nem é membro da igreja, que está visitando e que, inclusive, nem crente está passando por uma situação assim, pode receber uma palavra de cuidado e aquela pessoa se sentir acolhida naquela igreja. É sinal do amor de Deus pela vida dessa pessoa. Amém. Então, é isso, gente. Que você entenda que o povo de Deus é um povo que também deve ser uma comunidade terapêutica e se você estiver passando por algum processo, tente entrar em contato aí com o seu líder, com o seu pastor e se você ainda tiver algum tipo de dificuldade, procura a gente aqui da Convenção Batista de Pernambuco que tem aqui o pastor Jades, ele pode encaminhar alguma igreja, alguma comunidade para poder te dar esse suporte. Deus abençoe você e até o próximo vídeo e até o próximo programa. Um abraço, gente. Deus abençoe também. Obrigado, pastor Cleiton. Um grande abraço. Amém.